Questão 4. Se dois carros se movem sempre um ao lado do outro, pode-se afirmar que um está parado em relação ao outro? Sim. Por quê? Se os dois carros estão lado a lado na mesma velocidade e nada se altera, o que a gente consegue observar nessa situação é que simplesmente a distância, a posição de um em relação ao outro não se altera. Tá? Então, nesse caso, eles estão sim parados um em relação ao outro. Ok? Bom, a questão 5, ela vai usar o referencial, mas para falar sobre trajetória. Sobre o chão de um elevador, coloca-se um trenzinho de brinquedo em movimento circular. O elevador sobe com velocidade constante. Que tipo de trajetória descreve o trenzinho em relação ao elevador? Então agora a situação é a seguinte. Eu tenho um trem, um elevador. Então vou tentar desenhar aqui um elevador rapidinho. Tá, ok. Não vai ficar a coisa mais maravilhosa do mundo, mas vai funcionar, certo? Então aqui no fundo eu tenho um trenzinho. Então, por exemplo, esse trenzinho está aqui organizado de maneira a fazer o movimento circular. Esse elevador está subindo com uma certa velocidade e ele já disse que essa velocidade é constante. Então, na letra A, se o observador é o elevador, o que essa pessoa observa? Então, para alguém que está no elevador, ele vai observar o trenzinho fazendo isso, sem sombra de dúvidas. Agora, para alguém que está aqui parado no solo observando tudo isso, como é que ele vai observar isso? Bom, para essa pessoa, ele vai ver o trenzinho ao mesmo tempo que ele está no movimento circular, ele está subindo. Então, para aquela pessoa, o movimento vai ser algo assim. Certo? Como se fosse uma mola. Ok? Então, aqui a gente começa a ver a necessidade de ter um referencial para poder desenhar a trajetória que a gente está analisando, ok? Bom, a próxima pergunta. Um carro parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Então, aqui está a minha rodovia. Tá? Ele partiu do quilômetro 12 e foi até o quilômetro 90, tá? Então ele saiu daqui para lá. Então essa é a minha posição inicial, essa é a minha posição final. E a pergunta dele é: qual é o deslocamento que ele sofreu? Bom, deslocamento é posição final menos posição inicial, tá certo? Se eu tenho que calcular a posição final menos a posição inicial, com as informações que estão disponíveis, o meu ΔX vai ser 90 menos 12, tá? Que vai dar um deslocamento de 78 quilômetros, ok? Próxima pergunta. Um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Então, do quilômetro 20, deixa eu desenhar aqui minha nossa rodovia, tá? Quilômetro 20 até o quilômetro 65. É importante a gente sempre deixar bem claro qual que é o meu ponto de partida, qual que é o meu ponto de chegada, para eu saber quem que é a minha posição inicial, quem que é a minha posição final, certo? E aí ele quer saber o deslocamento. Bom, deslocamento vai ser posição final menos posição inicial. ΔX vai ser 65 menos 20, que vai dar 45 quilômetros, certinho? E você começa a perceber que fica meio repetitivo, mas é assim que a gente vai gravando os nossos cálculos, aí, os nossos raciocínios. Questão 8. Um caminhão fez uma viagem a partir do quilômetro 120 até o quilômetro 30. Então agora, novamente, eu tenho lá minha rodovia. Então aqui, estou desenhando ela. Só que agora o meu caminhão saiu do quilômetro 120 e veio até o quilômetro
30. Então, esse foi o sentido do movimento. Essa vai ser a minha posição inicial, essa vai ser a minha posição final. Se o meu objetivo é calcular o deslocamento, x menos x0, ΔX vai ser x 30, x0 120. Quando você faz essa soma, vai dar menos 90 km. Lembrando que esse menos que apareceu aqui, ele faz referência a estar andando no sentido oposto aonde cresce a numeração. 30, 40, 50, ele está andando no sentido contrário, certo? Próxima questão. Um carro vai do quilômetro 40 ao quilômetro 70. Determine a posição inicial e final e o deslocamento. Então, ele está saindo. Tenho lá minha rodovia. Tá? Ele está saindo do quilômetro 40 e indo para o quilômetro 70. Tá? Então, esse é o sentido. A letra A, ele pede quem é a posição inicial, é de onde ele saiu, quilômetro 40. Quem é a posição final, é onde ele chegou, quilômetro 70. E aí ele quer saber o deslocamento, o ΔX, que vai ser sempre posição final menos posição inicial. Posição final 70, posição inicial 40. Ou seja, ele andou 30 quilômetros, certo? Próxima questão. Um carro retorna do quilômetro 100 ao quilômetro 85. Então, ele está saindo. Deixa eu desenhar aqui minha rodovia. Tá? Ele está saindo do quilômetro 100 até o quilômetro 85. Deixa eu só conferir essa informação. É isso mesmo? Isso. Determine a posição inicial e final. Então, ele está indo de lá para cá. Então, na letra A, ele quer saber a posição final, quilômetro 85, onde ele chegou. Posição inicial, quilômetro 100. E na letra B, ele quer saber quanto que vale esse deslocamento. Posição final menos posição inicial. Posição final 85, posição inicial 100, ou seja, menos 15 quilômetros. Lembrando que esse menos está me mostrando o sentido do movimento, que é contrário ao crescimento da rodovia, ok?